Certa vez Jesus estava com os discípulos e ele os convidou para atravessar para outra margem do mar. E durante a travessia, os discípulos, juntamente com Jesus, enfrentaram uma grande tempestade. Os discípulos apavorados pensavam que ia morrer e clamavam por Jesus, e quando Jesus estava no barco, estava dormindo. E Pedro falou então: "Você não se importa que vamos morrer?" Quando Jesus está no barco, não importa a situação que você esteja passando, Ele está no barco, dormindo, porém acordado, dormindo, porém sabendo tudo o que está acontecendo. Não importa hoje a luta que você enfrente, se Jesus está no seu barco, tudo vai muito bem. Com Jesus no barco, com Ele no comando, a sua vida está no caminho certo. Olha só, hoje no programa o nosso entrevistado é o pastor Donald, conhecido mais carinhosamente como pastor Donaldo. A sua história é interessante. Olá, eu sou Donaldo. Então, esse nome Donaldo talvez pode parecer um pouco estranho. Eu cheguei aqui em 1992. Aí meu nome é Donald. Mas todo mundo falava que vamos te chamar de Pato Donald. Então, eu devo esse Donaldo à irmã Rebeca. Rebeca, ela disse: não, você vai ser Donaldo. Então, eu sou Donaldo. Todo mundo aqui me conhece como Donaldo. Então, moro nos Estados Unidos. Realmente, meu apelido seria Donnie. Então, meus familiares e as pessoas que me conhecem me chamam de Donnie, mas aqui eu sou Donaldo. Aí, minha história. Eu era um homem comum, trabalhava na encanação, era um construtor, sabe? E Jesus começou a mexer com a minha vida nos anos 1984, é por aí, que foi a primeira gravidez da minha esposa. Eu não era crente e os médicos falaram que ela tinha perdido neném e que teria que fazer aquela limpeza do útero. E aí eu disse não. Nem era crente. Eu simplesmente disse não. E eu orei a Deus. Eu disse: Deus, se o Senhor cure o meu filho, a minha esposa, eu vou te servir. Tipo Jacó, fazendo negócio com Deus, né? E aí a gente esperou uma semana, aí, contra o conselho dos médicos. E aí na outra semana fizemos um ultrassom e lá estava um tamanho de polegar, um menino. Aí você pensaria: então agora, né, você serviria a Deus com todo o coração, né? Não era. Eu fui nas férias na outra semana, comprei uma sacola de maconha, terei a minha cerveja e nós fomos para a praia. E aí eu, ficando um pouco alto ali, nem tomando cerveja, um refrigerante. Eu me lembro, eu me levantei e fui pro carro e bati de cabeça com uma árvore. Caí no chão lá e me levantei, fui numa cadeira e disse: meu Deus, o que aconteceu? Será que alguém jogou alguma coisa dentro da maconha? Sabe? Naquela hora não me toquei. Aí a gente voltou para casa. Aí a minha esposa amava as praias da Flórida. Então na outra semana já o irmão dela ia para a Flórida de novo. E aí eu disse: vai, minha filha. E ela foi com o irmão dela e eu fiquei sozinho em casa. Nessas alturas teve alguns homens lá no trabalho que estavam me evangelizando, falando de Jesus para mim. Aí eu cheguei em casa um dia, eu peguei uma Bíblia do Novo Testamento, um daqueles Gideão, aquelas Bíblias Gideão, tá? E então eu peguei aquela Bíblia Gideão do Novo Testamento, sentei com um cigarro de maconha e uma cerveja Budweiser. Aí comecei a ler a Bíblia. Comecei no livro de Mateus, Marcos, Lucas, e fui. Leio até 1 Coríntios aquela noite. A cerveja ficou morna, nem terminei a cerveja, ficou maconha lá ainda, naquela, como se chama, de cinza. E aí fui dormir. Fui ao trabalho no próximo dia, o dia todo, sabe? Jesus falando comigo, mexendo comigo. Aí eu cheguei de volta em casa, peguei aquela Bíblia de novo, sem cerveja essa vez, simplesmente a Bíblia,
Eu li até Apocalipse e também tem Salmos e Provérbios, né, naquelas Bíblias. Li tudinho. Quando cheguei no final, eles têm aquela parte de uma oração que você podia fazer. Está tudo escrito por você. Saiba que essa Bíblia que eu tive era uma Bíblia que foi dada ao meu pai. E ele era do exército americano durante a guerra na Coreia. E aí, lá no fundo, eu sou um júnior, então tenho o mesmo nome do meu pai. E sabe uma coisa, eu nunca vi uma vida de crente na vida do meu pai. Nunca vi. Mas nessa Bíblia que eu tive, que era do meu pai, não sei como que nem que eu cheguei a ter essa Bíblia. Lá no fundo, o nome dele estava escrito, assinado, onde tem aquela oração aceitando Jesus. 1953 ele tinha assinado essa Bíblia. Eu me ajoelhei lá na poltrona, na minha casa, sozinha. Minha esposa está na Flórida, ela está grávida, mas eu repeti aquela oração. Eu disse, Senhor, eu acredito nesta sua palavra. E eu entrego a minha vida a Ti esta noite, sozinho, em casa. E aquela noite Deus mudou por completo a minha vida. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Aí a minha esposa chegou das férias lá com o irmão dela. Eu me lembro, eu fui lá na casa dele, que era 1 hora de distância, e aí esperando da chegada deles. Né? Queria dizer para ela, já tinha convertido muito tempo antes, mas eu não, eu era aquele durão. Eu me lembro quando ela converteu, a gente dirigia para a casa dos pais dela e eu fumava, soprava no rosto dela. Né? Ah, é crente agora, né? Então eu era malvado. Mas aí eu estou esperando ela para dizer, eu me converti, né? E aí eles chegaram cansados de viagem. Eu falei para ela, eu me converti, ela, tudo bem. Acho que ela nem acreditava, né? Aí no outro dia eu falei para ela, olha, eu queria ir numa igreja. Ela falou, numa igreja? E na verdade ela não tinha se firmado muito bem no Senhor, porque eu não estava, e ela tinha convertido, mas é aquela... Né? Aí então eu falei, esse cara que está trabalhando comigo diz que tem uma igreja, tal e tal, vamos lá. E ela falou, vamos? Eu não acreditava que eu queria ir numa igreja, né? Aí então nós fomos nessa igreja e era quinta-feira à noite, eu tinha convidado, né? Então eu não sabia nada, mas estou dizendo, eu era ímpio mesmo, eu não sabia nada. Alguns foram criados na igreja e ainda depois ficam salvos, né? Eu não sabia nada. Aí, quinta-feira à noite, né, fomos nessa igreja, não era uma igreja grande, mas era um tipo, como se chama, avivalista, ou avivamento naquela igreja, né, em uns 3 dias. E quinta-feira eu cheguei, sentei bem lá nos fundos, né, e aí ele pregando. E aí chegou um momento lá no final, e o preleitor, ele falou, você, ele apontou o dedo para mim lá no fundo e disse, eu? Ele falou, sim, você. Ele dizia, você tem uma fé, que é uma fé incrível, a fé que o Senhor tem. Só tem que andar. Andar, fé, né? Aí ele continuou pregando. E de repente, pum, apontou aquele dedo de novo. Aí né, fez aquilo 3 vezes durante a pregação. Aí no final fez o apelo, né? E claro, para mim, eu não sabia nem dizer que eu já era salvo. Eu só sei que eu já tinha entregue a minha vida a Jesus, e algo tinha mudado na minha vida. Quando ele fez aquele apelo, eu acho que eu devo ir na frente, né? Então eu fui publicamente, né? Deu minha vida a Jesus, fez aquele apelo tudo, e eu voltei para o meu assento. Aí daqui um pouco, foi naquelas igrejas bem pentecostais, tem o culto dura 3 horas. Aí ele diz, agora, se alguém quer receber o Espírito Santo, eu pensando, vai ou não vai, né? Espírito Santo de Deus, quem quer ser batizado no Espírito Santo? Eu disse, tá bom,
descambou. Aí eu fui lá na frente, eles me cercaram. Rapaz, de um lado era outro lado, meu Deus, o que está acontecendo aqui, sabe? E teve uma pessoa dizendo, vai sair do seu interior, vai sair do seu interior, vai subir da sua barriga, e eu, da minha barriga. Aí eu, não, solte a língua, e tanto conselho, tal, e nada, né? Nada. Levanta as mãos, abaixa as mãos, levanta as mãos, nada. Eu disse, aí finalmente o pastor lá, o preletor, né, visitante, falou, vai lá nessa sala com o pastor, ele vai ministrar um pouco mais para você. Aí eu fui lá e o pastor disse, levanta os braços. Eu levantei de novo. E ele orou, e ele falou assim, está sentindo algo diferente? Eu disse, sim, meus braços estão cansados. E disse, pode abaixar. Eu abaixei os braços, sabe? E ele foi ministrando assim, olha, meu irmão, eu tenho certeza que Deus quer te batizar no Espírito Santo. Eu tenho certeza que pela fé você já recebeu. Então, né, você volte lá no culto e Deus fez uma obra, tenho certeza. Mas, na verdade, nessa hora eu me senti tão... né, que eu não recebi o que era para me ter recebido. Eu senti meio... né, condenado, assim, eu fui lá. Se eu pudesse ter saído da igreja naquele momento, teria saído. O problema era que tinha preso a minha esposa também numa outra sala. E estava orando por ela numa outra sala. Então eu não podia sair. Então eu fui lá naquele banco, eu me sentei de novo. Ainda o culto continuando, né? O apelo lá, a oração e tal. Aí aquele mesmo evangelista, irmão, oh, Deus amado meu. Ele disse, você recebeu o Espírito Santo? Venha aqui de novo. Oh my God, né? Aí eu, puxa, fui na frente de novo, cabeça para baixo, sabe? Aí chegamos lá de novo. Mas a próxima coisa, pum, eu caí lá na frente e uma língua estranha começou a sair da minha boca. Não sabia de onde vinha isso, sabe? Então, minha história no início era assim, entreguei minha vida a Jesus na minha casa, fui na igreja no outro dia, fui batizado no Espírito Santo. O homem depois me disse, você tem que ser batizado nas águas. Tem que ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus. Eu levei aquilo a sério. Nós chegamos em casa, eu falei para minha esposa, nós temos que ser batizados. Nós temos uma piscina no quintal. Nós fomos lá na piscina, eu a batizei e ela me batizou. Na hora do batismo, eu senti que meu nariz não baixou da água. Então eu fiz um desses para fazer questão, porque estava tudo embaixo da água, né? Aí eu fiquei um tempo. Então eu quero ser bem limpo. A minha esposa, por ter tido um pouco de experiência de igreja, achou que eu tinha desmaiado no espírito. Ela me puxou para cima. Mas aí, 2 dias, né? Leu a Bíblia do Novo Testamento inteiro, entreguei minha vida a Jesus, batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, e Deus me falou, você vai ser um missionário. Lembre-se, minha esposa ainda está grávida. Não faz nem 2 meses, teve um profeta na igreja. E a minha esposa, não mostrando muito, chamou ela para frente e falou assim, eu não curei o seu ventre, eu não curei o filho que está no seu ventre, eu não te chamei pelo nome. E eu me lembro, eu ficando lá. Como este homem sabe essas coisas? Sabe, então a minha conversão era assim, milagrosa no início. E aí, né, a gente se envolveu muito na nossa igreja, lá nos Estados Unidos, há mais ou menos 8 anos. Foi logo consagrado, né, ordenado, acho que 2 anos depois. Eu já fui ordenado, já ensinando, pregando. Mas eu sabia desde o início que Deus tinha um chamado missionário nas nossas vidas. E aí um dia, um amigo meu, que trabalhava naquele mesmo lugar junto comigo, disse, sabe,
estou saindo como missionário. Ele disse, tá, para onde? Ele falou, Brasil. Não, sim. Aí a gente ficou tudo empolgado com esse casal. E até nós fomos no aeroporto de Nova Orleans junto com ele, na saída deles, despedia deles e tal, né? E aí eles fizeram um convite para a gente vir visitá-los. Aí tínhamos 2 filhinhos, né? Até esse tempo já nasceu outro. E aí, é outra história, não vou entrar naquela história de Josué, é um milagre. Mas aí, nós viemos e ficamos aqui na casa de hóspede, né? Na Missão Paz, naquela época, houve a Igreja da Paz Central. E a Igreja da Paz Central, como? Foi 100 membros, 150 talvez, né? E foi talvez a maior igreja da Igreja da Paz em Santarém naquela época. O que foi interessante é que nós viemos, nos levamos numa viagem nos Ribeirinhos, aí nunca visitei nem a Central. Então fiquei aqui uma semana, muito Carapaná, né, muito Ribeirinho e tal, mas nada na verdade aconteceu naquela viagem tipo, é aqui que eu quero viver o resto da minha vida. A gente voltou para os Estados Unidos, mas voltou com o coração assim, acho que Deus está dando um chamado para aquele lugar. Aí voltei para o meu trabalho e foi justamente nesse ano que eu fiz um instituto de treinamento ministerial lá nos Estados Unidos, uma escola bíblica lá. E no meio dos estudos chega o Lucas e Cristina. E o Lucas era o diretor da Missão Paz. E chegou na minha casa e nós tínhamos conhecido dele daquela viagem. Ele falou, né, Doni, olha, esse material que você tem, nós precisamos lá em Santarém. Então, por que você não forma e venha e junte-se à nossa equipe? E você pode ensinar essas mesmas coisas que está aprendendo e tal. Amém, amém. Aí nasceu aquela coisa dentro da gente. Em 1992, a gente vendeu tudo que tínhamos, compramos passagem de ida só. E com 2 filhos, nós viemos a Santarém. E naquela época eu não sabia se eu ia morar numa maloca, se eu ia, né, ficar numa canoa, no Ribeirinho, sabe? Deixamos tudo. E aí chegamos aqui e o plano era para ir numa escola que chamava TAP, bem lá no Ribeirinho. E se conseguisse sobreviver o TAP, aí então você seria missionário de verdade, sabe? Só que eu achava, puxa, vai ser muito difícil para minha mulher, 2 filhinhos. Eu logo me envolvi aqui na Igreja da Paz Central. Naquela época não tinha pastor de jovens, só tinha presidente de jovens. Tinha um rapaz presidente dos rapazes e uma moça presidente das moças. Eu me lembro dizendo, puxa, a maioria das igrejas desse tamanho, pelo menos tem um pastor de jovens. Eu fui com o pastor Eibe e disse, Eibe, será que não podia trabalhar com jovens? Sim. E olha, eu coloquei como meta, eu vou pregar em 5 meses. Então eu ralei no estudo de português e estudei. Em 5 meses fiz a primeira pregação aqui na Igreja da Paz Central. Eu sempre conto a história que tem uma senhora aqui que muitos anos depois, ela falou, pastor, no início eu não entendi nenhuma palavra quase que o senhor falou, e agora eu entendo tudo. Eu falei, ainda bem que o entendimento da irmã cresceu, aleluia. Mas me lembro juntando uma turma de jovens e dava aula de autoridade espiritual. E aí logo o pastor Eibe disse, por que não pastoreia os jovens? Aí eu comecei a pastorear os jovens aqui na Igreja da Paz Central. E aquele material que o Lucas se referia, a gente traduziu tudinho. Uma apostila de mais de 600 páginas e traduzimos para o português, levou mais ou menos 1 ano. E aí começamos em 93 com o que chamava ITM, que era o Instituto de Treinamento Ministerial. E eu, na verdade, hoje em dia, eu estava falando com o Paulo Jeff, como ele assistia aqui, a gente está de volta nos Estados Unidos já faz uns 15 anos, mas eu devo a minha vida ministerial aqui.
Eu disse, essa história é minha história. Eu não consigo ensinar, não consigo pregar, não consigo testemunhar sem falar de Santarém. Alguém me disse outro dia, mas você é americano, né? Eu sou americano de cidadania, mas eu sou santareno de coração. E nesse percurso eu tenho 2 filhos também que nasceram aqui. O Michael nós adotamos, então tenho um filho adotado, mas o Michael é da terra aqui, a Cristiana nasceu aqui, voltando aqui, parece que um parênteses, mas a minha esposa, o nome dela é Sue, e o Josué, o filho maior, casado com uma santarena, a Glória, né? E Josué, a Glória, e Daniel, que é o segundo filho, um arquiteto, que hoje em dia que eu estou aqui, ele está pregando esse domingo, vai pregar no outro domingo também na nossa igreja, ele lidera o nosso louvor, a esposa dele é Brooke, tem 2 netos, tem o Elias e a Hadassah, o filho primeiro, o Josué, a Glória, tem uma netinha, o nome dela é Zahara, então amo família, viu? E também, como eu vi um dos preleitores aqui falando, aprendi isso aqui. Você fala dos corações, MDA, você pode resumir tudo numa palavra só, amor da família, né? O amor que está gerado e tratando todo mundo como família. Eu aprendi isso aqui em Santarém. Aí o Michael, que está se casando agora, também com uma brasileira, né? Acabou de fazer jocum lá em Curitiba. Então, estou pedindo que ele passasse um estágio aqui nesses próximos 3, 5 meses. E a Cristiana vai casar em março do ano que vem com um rapaz chamado Cale. E a noiva do Michael é a Damaris. E aí a nossa família, viu? E então, nosso desejo é... Olha, deixa eu falar isso também. A gente está 15 anos nos Estados Unidos. Na volta da gente, estávamos trabalhando com uma rede de igrejas, mas no sentido apostólico, com meu mentor de lá. E não tinha uma igreja local. Então passam uns 3, 4, 5 anos que aquele trabalho, meu mentor aposentou, até agora já faleceu. Aí nós tínhamos o nosso instituto bíblico lá, mas chegou um ponto que eu pensei, puxa, temos que fundar uma igreja. Então a gente fundou uma igreja. Mas eu vou confessar, mesmo com os princípios daqui e tudo, que a cultura é diferente, sabe? A gente ralou, mas a igreja está em pé, mais ou menos 100 membros. Mas é uma das razões que eu estou aqui agora. Venha, me ajude, por favor. Então, como que eu consigo ir para me ajudar? Olha, se a gente crescer uma igreja grande nos Estados Unidos, né? Aí vai ter muito dólar para ajudar aqui. Isso não é razão. Mas estamos aqui reconectando de verdade os laços, apesar que no meu crachá você vai ver Paz Church. O nome da igreja da gente agora mesmo é Central Church, mas vamos colocar mesmo o nome Paz Church e vai ser uma ligação mesmo de Santarém para lá. Mas eu estou com muita expectativa, viu? Deus tem sido tão bom. Eu não posso falar bem demais do Paulo Jeff, da Rebeca. Os nossos filhos, né, foram criados juntos. O Paulo estava pregando ontem, eu estava lembrando dele e disse, puxa Paulo, você lembra aquela vez que eu e você, e Paulinho, e Daniel, e o Josué, nós fomos uma viagem no mato aqui, né, a pé, e nos perdemos. Mas foi um susto, achávamos que nós íamos passar a noite toda lá no mato, sabe? Mas muitas histórias. Uma vez nossos filhos foram com comprimidos e iam matar camaleão. Então o Josué é um caçador. Então o Josué Paulinho e o Daniel está com comprimido indo lá perto do Yacht Club. E aí um delegado, viu? E um menino, né? Pegou, levou as armas dele. E eu e o Paulo tínhamos que chegar na delegacia. Jesus, mas tem muita história aqui. Então, se for testemunho mesmo, eu diria, eu sou tão grato a Deus. Primeiramente para o Lucas, que o Lucas e a Cristina foram e chamou a gente para cá. E foi tão triste, né, no falecimento, na morte do Lucas. A minha esposa estava presente aquele dia, junto com a Rebeca, quando o avião do Lucas caiu. Josué estava naquele dia. Eu fiquei na cidade.
Mas então, depois do Lucas, Paulo Jeff, Rebeca, Baby, Geraldo, Roberto, podia, né? E foi tão bom. Eu acho que os anos mais marcantes da minha vida foram aqueles 11 anos que eu gastei aqui em Santarém. Então, resumindo, né, se eu pudesse ser duas pessoas e morar ali e aqui ao mesmo tempo, eu faria. Eu sei que a minha mãe também tem a minha idade de 82 anos, a mãe da minha esposa. Então é um momento propício da gente, justamente por causa dessa questão, desse princípio de família, de amar a família. Ainda nós estamos ali cuidando dos pais da gente, né? Mas se Deus providencia, passagem não é tão barato, mas o mais possível eu gostaria de estar aqui com a minha família, a paz em Santarém. Então, uma coisa que eu quero dizer: Santarém, eu te amo. Igreja da Paz de Santarém, eu devo a minha vida a ti. E você, rapaz, moça, talvez fumando sua maconha em algum lugar, tomando sua cerveja em algum lugar, pega uma Bíblia. Faça como que eu fiz. Abre a Bíblia. Na verdade, você não precisa de nenhuma pessoa falar contigo. Abre a Bíblia e deixa Deus falar contigo. E esse mesmo Deus que mudou a minha vida, mudará a sua vida também. Eu lhe garanto. E olha, não importa onde você se encontra, não importa o pecado que você está, não importa o estado, as condições que você se encontra. Muitas vezes você pensa, mas eu estou fazendo isso, a minha vida está para baixo. Não importa. Deus é um Deus de milagre. Ele pode tirar a sua vida de onde você está e fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus de você. Eu sei porque Ele fez comigo. Eu gastei 27 anos da minha vida, toda a minha juventude, assim, até 27 anos, bebendo, festejando nas festas, nos boates. Mas ainda naqueles tempos, Deus me amava. E Deus me chamava, e me chamava. E Deus está chamando você também. E olha, você não tem que se aperfeiçoar no momento. Deixa Deus trabalhar contigo. A minha filha, ela trabalha com cavalos. Ela anda de cavalo. Sabe, às vezes você compra um cavalo e ele tem bicho, ele tem problema, sabe? Mas ele tem tudo isso na compra do cavalo. É só depois da compra que você começa a limpar e tratar e tirar o verme. E Deus faz a mesma coisa conosco. Ele nos aceita como nós estamos. Então, por favor, não perca a oportunidade. Deixe esse Deus tão maravilhoso entrar na sua vida como Ele entrou na minha. E saiba uma coisa, isto é só o começo. Aleluia. Muito bem, esse e outros vídeos estão no nosso canal no YouTube. Vai lá, compartilha com mais alguém que vai ser bênção demais para quem assistir. Quero aqui fazer um convite para você. Venha estar conosco nas nossas células dos lares, toda quarta-feira, todo sábado, em diversas casas por toda Santarém. Se você quer uma célula, você pode ligar para esse telefone aqui, ó, 3522-2141 e falar assim: eu quero uma célula. Onde tem uma célula para mim congregar? E com certeza alguém vai te informar isso. E também quero convidar você para os cultos de celebração da Paz Church Santarém, domingo na sede regional, Catedral do Amor, e também em diversos núcleos aguardando a sua presença. E assim terminamos o programa Isto é Só o Começo.